Certo? Dando continuidade ao assunto, nós vamos agora para a página 54 e a gente vai falar a respeito desse período regencial. O período regencial, como eu havia explicado, foi o momento em que o Brasil ele teve um rei provisório ou um líder provisório. Tá? Com que finalidade esse líder foi escolhido? Como eu expliquei, Dom Pedro II era menor de idade e não tinha condições de assumir o trono naquele momento. Então, a gente precisou de um líder temporário. Tá? O primeiro regente que foi eleito foi Padre Diogo Antônio Feijó. Tá? Nesse momento, quando ele assumiu o poder, ele enfrentou um Brasil que vivia uma diversidade política muito grande e vivia um momento de divisão de ideologias do ponto de vista político. Tanto é que nesse período aqui surgiram 3 partidos, tá? O primeiro partido era chamado de Partido dos Restauradores, tá? Que também ficaram conhecidos como Caramurus. Esses restauradores, eles queriam a volta de Dom Pedro I como imperador. Por isso que o nome diz restauradores. Já sugere, eles queriam restauração do primeiro reinado, ou seja, que Dom Pedro I voltasse a governar. Tá? Depois a gente tem os liberais moderadores, que eram os chimangos. Eles eram líderes que eles eram favoráveis ao regime de monarquia e que essa monarquia fosse centralizada, tá? Ou seja, eles eram a favor do tipo de regime que nós tínhamos antigamente, mas não que Dom Pedro I fosse o líder, que outra pessoa fosse escolhida para liderar, tá? Depois a gente tinha os liberais exaltados, tá? Que era esse segundo grupo, o primeiro os liberais moderados e depois a gente tem os liberais exaltados, tá? Os liberais exaltados também eram conhecidos como farroupilhas, tá? E esses liberais exaltados, eles defendiam a descentralização do poder e defendiam que o Brasil não tivesse uma monarquia, e sim uma república, tá? Ou seja, que as pessoas tivessem direito de escolher o seu líder maior. Com todas essas desavenças políticas, o primeiro regente acabou não tendo muito sucesso, tá? Então, pouco tempo depois, o nosso primeiro regente, que foi Padre Diogo Antônio Feijó, ele abdicou do poder. Tá? Por que ele fez isso? Primeiro, por questões de saúde e segundo, pela pressão política, tá? Que acabou agravando seus problemas de saúde, então ele não teve condições de dar continuidade ao seu governo. Com isso, houve a necessidade de se eleger um segundo regente, tá? Esse segundo regente aqui foi Pedro Araújo de Lima, e Pedro Araújo de Lima, ele começou o seu governo em 1837, que foi o momento em que o padre Diogo Antônio Feijó abdicou. Tá? Então, em 1837, a gente teve a eleição desse segundo regente aqui, que foi Pedro Araújo de Lima. Tá? Assim, a gente teve esse início do período regencial. Bem, para finalizar o nosso estudo sobre o período regencial, nós vamos estudar um ponto bem importante, bem crucial, tá? Que são as revoltas provinciais. Essas revoltas provinciais foram movimentos políticos e revolucionários que surgiram em vários estados, várias províncias diferentes, que elas desejavam, tá, que o nosso regime político fosse mudado, também que a forma de governar o nosso país fosse mudada, tá? Elas surgiram em consequência da insatisfação das pessoas com a maneira como o nosso país estava sendo governado, tá? A primeira foi a cabanagem, que surgiu no Pará, tá? Ela durou de 1835 a 1840. Depois nós tivemos a balaiada no Maranhão, que ela durou entre 1838 a 1841. Nós tivemos a Sabinada na Bahia, que ela durou entre 1837 e 1838. E nós também tivemos
a Revolução Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, que durou entre 1835 e 1845, tá? 10 anos, então foi a revolta aí mais longa que nós tivemos. Esse conteúdo aí, ele está sendo tratado na página 55, ok? É um assunto tratado na página 55, vocês podem acompanhar. E essas revoluções e revoltas, por mais que algumas tenham durado pouco tempo, mas elas serviram para manifestar a insatisfação popular diante do governo que nós estávamos tendo na época, certo? E com isso elas conseguiram conquistar algumas mudanças, tá? Quais foram elas especificamente? A gente teve a primeira mudança, o primeiro ponto positivo é que, em vez do que aconteceu com os primeiros movimentos de revolta no governo de Dom Pedro, aqui no período de Dom Pedro I, no caso do primeiro reinado, aqui no período regencial, os rebeldes eles foram perdoados, eles não foram executados. Então essa foi a primeira conquista, tá? Depois a gente teve a inserção dos líderes da Farroupilha. Eles foram inseridos no exército e com posição de honra, tá? Eles ganharam posição de chefia de destaque no exército brasileiro. A outra vitória foi que os africanos que participaram dessas revoluções, eles ganharam direito de liberdade. Aqueles que eram escravos, eles tiveram direito de serem livres, tá? E a gente também teve a redução dos impostos, tá? Para os gaúchos, os agricultores e industriais gaúchos, eles tiveram uma redução da carga tributária, tá? E por último, eu diria que a conquista mais importante desse período foi a Assembleia da Província, tá? Que seria equivalente ao nosso Senado ou Congresso hoje em dia, tá? E essa Assembleia, ela fez com que as províncias elas tivessem mais direito de participação política. Então as províncias, elas passaram a ter um poder político maior, tá? A partir desse período, o líder regente, ele não teve o poder supremo centralizado em si, mas o povo, as províncias conseguiram manifestar sua vontade política através dessa Assembleia, tá? Da província, ok? Então, esse é o encerramento do nosso conteúdo, tá? Depois eu vou passar uma atividade para vocês. E muito obrigada por ter assistido essa aula, espero que tenha sido de grande proveito e de grande valia para todos, tá? Um abraço e boa quarentena!